Fala galera, beleza? Meu nome é Douglas e nesse vídeo eu quero falar sobre o versionamento de policies IAM, um conceito básico, muito pouco utilizado, na verdade, e às vezes as pessoas nem têm conhecimento de como você pode se beneficiar através desse versionamento. Mas antes de eu começar a falar sobre o que é, como é e demonstrar como você utiliza, se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever, que eu estou sempre aqui postando notícias, coisas referentes a esse mundo de TI e tem lá na página inicial alguns detalhes a mais. Beleza, pessoal, sem mais delongas, vamos falar sobre o versionamento da policy na AWS. Então, basicamente, a AWS, eu já falei em outros vídeos, tem lá o IAM. O IAM é onde você faz o gerenciamento de acessos. E o versionamento nada mais é do que você versionar. Não um usuário, não uma role, mas uma policy. A policy é o que permite uma role ou um usuário ou um grupo executar uma ação. A policy é de fato uma política que diz o que é permitido e o que é deny, né? O que é allow e o que é deny, o que é negado logo de cara nas permissões. E o legal é que existe uma forma que ela já é por default habilitada de fazer um versionamento da sua policy. E quando você usa a console, você vê isso daí acontecendo. Se você usar o Terraform, você consegue fazer isso. Se você usar qualquer outra coisa além do Terraform, você também vai conseguir fazer isso. Tipo a AWS CLI, criar seus scripts, CDKs, enfim. Então, dentro da própria console, você consegue manter as 5 versões anteriores da policy. Isso quer dizer que quando você vai lá e fala, olha, eu vou criar uma policy, né? Vou criar uma policy. Então eu tenho aqui a minha política, vamos pensar, nem sei como que eu desenharia uma política. Eu vou colocar aqui, ó, um usuário e um cadeado, né? Então eu tenho aqui. E o que acontece? Eu tenho a política que diz, ó, você pode fazer stop start. A política tem um conteúdo X. Beleza. Quando eu crio uma nova política, o que ele faz? Ele joga uma outra policy aqui. Essa daqui é como se ficasse no segundo lugar da fila e essa daqui em primeiro, com conteúdo Y. Ele faz isso até 5 vezes. Legal? Bom, então se ele faz isso daí até 5 vezes, quer dizer que não armazena os anteriores. Então, se até 5 vezes, igual eu estava falando, o que acontece aqui? Você, por padrão, ele vai ter uma outra opção que é o de default. Então, ele pode dizer, ó, esse número 2 ainda é a versão default, né? Default, que está habilitada, é a versão ativa. E o que você pode fazer? Você pode criar novas versões, né? Porém, você não ativa ela. Vamos mostrar isso daqui já já na prática. E, ok, é uma coisa tão básica, né? E por que eu deveria ou não usar? O ponto aqui, pessoal, é que tem algumas características. As características é basicamente o que eu já falei, você pode ler depois, igual sempre fica lá no Git. E aí, por que você vai usar esse versionamento? O versionamento em si, ele já é nativo, então você já está usando ele. E aí ele te oferece algumas vantagens. Uma que, imagina que você tem uma pipeline de deploy que você altera aquela permissão. Você altera aquela permissão através de uma pipeline, você tem a informação no Git da versão anterior. Mas você vai ter que fazer um rollback através do Git, por exemplo, para voltar às permissões anteriores. Mas o dado não se perde. Se você já faz o gerenciamento da política manualmente, quando você salvar, se você quebrar, você vai lembrar o que tinha antes. Você vai ter que recorrer ali a alguma forma que você tenha o backup daquilo para restaurar a permissão da forma como estava antes. Né? Imagina, passou 3 dias aí descobriu que não funcionou. Como que você vai fazer? Vai rodar a pipeline de novo numa versão anterior da política ou você vai descobrir como? Então, tem esses pontos que ele vai facilitar o rollback porque você vai ter uma nova versão. Isso quer dizer que através da console ou através de command line, de pipeline, você pode ir lá e alterar somente a ponta para a versão antiga, enquanto você faz o troubleshoot. Então você pode ter 2 momentos, um de provisionar a política e outro de ativar a política. São coisas diferentes. Ou você pode criar a política, né, editar a política, já colocando ela como default. E vocês vão ver isso já já. Então é bom para auditar as questões de mudança. Claro que um ferramental de mudança, você vai ter um CloudTrail, AWS Config, que vai ter todos os detalhes da timeline, mas não deixa de ser um facilitador simples que já está lá mastigadinho as últimas versões e qual que foi a alteração. Você consegue fazer um diff muito simples do que foi alterado, igual você conseguiria também na AWS Config, ok. Ele te permite você testar essas alterações. Então você tem uma role, aponta para aquela política, e aquela política está na versão default. E você poderia criar uma nova versão, né? Apontar para a política para a nova versão também. Não funcionou, você só
faz esse rollback. Então, até um testar muito rápido, é um comando, né? Uma coisa muito simples. Você não precisa de uma pipeline, não precisa esperar minutos. Se algo já gerou impacto, você já volta, né? É legal. Inclusive, você consegue automatizar isso de forma muito simples. Ah, começou a dar erro na minha aplicação, ela vai ter uma métrica, essa métrica vai fazer um trigger, não para rodar uma pipeline, mas sim para rodar um comando de rollback da versão anterior. Simples assim. É legal. Te ajuda a evitar essa perda de configurações. Se você está usando o Git, você provavelmente já tem aquelas informações todas lá no Git, né? Então você não vai perder, mas agora quando é manual, eu já vi isso acontecer. Puta, o que estava lá, o que não estava, a pessoa acaba que não tem o conhecimento ou esqueceu e aí tem que recriar a política ao invés de simplesmente restaurá-la. E como que você usa? Eu já vou mostrar direto aqui na console, né? Aqui ao lado... Então, aqui, seguinte, na console do próprio IAM, o que você tem? Eu até criei já anteriormente uma policy. Dentro de policies eu tenho uma aqui, teste. Aqui dentro eu coloquei essa policy version test, para a gente fazer essa simulação aqui. Legal. O que acontece, eu coloquei uma permissão anterior. Poucas pessoas notam, mas tem aqui, ó, esse policy version. É a primeira vez que eu criei ela, e ela tem aqui, ó, versão 1. O que ela tem permissão? Para um start instance. Vamos dizer que eu quero editar ela e agora eu quero colocar outra permissão. Eu vou vir aqui nas permissões, eu vou editar ela, e ao invés de ser somente start, eu vou colocar aqui um asterisco e vou salvar. Bom, quando eu salvo, olha só o que ele pede. Configurar essa versão como default. Antes de eu fazer isso daqui, eu vou pausar, vou vir aqui no IAM, eu tenho um usuário, e esse usuário, ele tem aquela policy atribuída a ele. Então ele está aqui, ó, com a policy test. Essa é a permissão que ele tem, ainda start instance. O que eu vou fazer é, eu vou tirar essa opção e vou salvar. Quando eu salvei, no policy versions, ele mostra as duas versões. Eu tinha criado uma anteriormente para fazer um teste, olha, ele mostrou aqui o nome como version 3, mas ele vai armazenar as últimas 5. Legal, quando eu vier aqui, no usuário que eu mostrei, eu vou fazer uma atualização da página, só para você ver que ele se mantém com a mesma permissão anterior. Por que isso, pessoal? Porque eu não ativei, ó, a versão 1 está como default. E a versão 1, ela é aquela política de start instance. Essa versão 3 que está mostrando aqui, ela já é uma de asterisco, ela é uma permissão diferente. Eu vou selecionar ela agora e vou colocar como default. Quando eu faço isso, automaticamente o meu usuário, não é meu usuário que escolhe a versão, é a nível de policy que eu escolho a versão. Todo mundo que está usando aquela policy, ele vai ter essa alteração. Então deixa eu fazer um refresh por aqui mesmo. E, olha só, o usuário já passou até aquela policy. Então deu um problema, por algum motivo deu um problema, tudo mais, foi o que eu falei. Eu vou simplesmente voltar para a anterior. Quando eu volto para a anterior, o usuário ele já vai perder as permissões anteriores que ele conseguiu, que ele tinha recebido. Então olha só, voltou para Start Instance. Beleza, galera? Bom, então é um vídeo rápido, era só para eu mostrar a questão do versionamento, como você pode colocar aí no seu dia a dia. Se você curtiu, deixa o like, coloca seus comentários e não deixa de se inscrever que eu estou sempre postando coisas aqui, beleza? Valeu, até a próxima!